Olá! Na aula de hoje, nós iniciamos os vertebrados. Relembrando, vertebrados são todos os seres que apresentam uma coluna vertebral e um encéfalo. O primeiro grupo são os peixes. O que nós destacamos de interessante dos peixes? Um corpo alongado, um corpo fusiforme. Os peixes, como eu falei, são os primeiros vertebrados a surgirem no planeta. Surgiram há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. É a maior classe em número de espécies conhecidas entre os vertebrados. Possuem cerca de 25 mil espécies que habitam tanto a água doce quanto a água salgada. O tamanho ele varia muito, entre 1 centímetro até 18 metros. A temperatura corporal dos peixes, ela varia conforme varia a temperatura do ambiente. Então, são animais de sangue frio. A temperatura deles é regulada conforme é a temperatura do ambiente. Como eu já falei, o corpo ele tem um formato fusiforme e eles têm membros que auxiliam na natação, que seria as barbatanas ou então nadadeiras. E eles possuem um anexo da pele, que são as escamas. As escamas têm função de proteger, auxiliar na aerodinâmica, diminuindo o atrito com a água. Lembrando que a ciência que estuda os peixes, o ramo da biologia que estuda os peixes é a ictiologia. Ictio, peixe, logia, estudo. Seguindo aqui a classificação dos peixes, de acordo com a estrutura física, com o esqueleto, nós podemos classificar em peixes ósseos, porque eles têm um esqueleto à base de osso, que garante uma certa rigidez, nós chamamos de peixes osteícteos ou osteíctes. Por exemplo, a sardinha ou o atum, todos que têm espinho, lembrando dessa nomenclatura. Os peixes também eles podem ser cartilaginosos, aí é um grupo menor, que o corpo é um pouco mais flexível, como é o caso do tubarão e das arraias, garante para eles uma sustentação e uma flexibilidade, como eu já comentei. E nós podemos chamar de peixes condrictes ou condrictes. Quanto à classificação ecológica, alguns peixes vivem isolados, sozinhos, e outros vivem em coletividade, que são os cardumes, como vocês podem observar aqui. Quando eu digo que um peixe ele é pelágio, do latim pelago significa mar aberto. Então são peixes que vivem em cardume, eles vivem na coletividade, eles fazem parte de um grande grupo, como por exemplo as sardinhas, as anchovas, os atuns e até algumas espécies de tubarões. Os peixes demersais são aqueles peixes que vivem talvez presos em substratos, escondidos no fundo do mar. Então são peixes que vivem sozinhos, como por exemplo o próprio linguado. Peixes que são bate-pelágios são peixes que nadam livremente em grandes profundidades. Eles vivem quase na zona afótica, Eles baixam bastante, por exemplo, nós temos peixes com formato mais, uma aerodinâmica um pouco mais adaptado, para facilitar o nado. E nós não podemos esquecer que pelágios ou pelágicos são os peixes que vivem em coletividade, nadando no mar aberto. Peixes que são mesopelágios são peixes que vivem na zona afótica. Eles vêm para a superfície à noite. Então, alguns nem têm olhos, como por exemplo o peixe-lanterna. Quem não lembra daquele filme lá, Procurando Nemo? Então, os peixes, eles têm a capacidade de gerar luz. Se lá no fundo do mar não tem luz, eles propiciam a luz para conseguir caçar outras espécies e sobreviver. Falando da anatomia e da fisiologia dos peixes,
basicamente, o que a gente pode observar nos peixes? O tubo digestório ele é completo. Uma observação aqui é que em alguns peixes a terminação do tubo digestório, eu digo que é o ânus, quando serve apenas para evacuação, para excreção, ou quando usa-se também para reprodução, aí eu chamo de cloaca. Seguindo aqui, a respiração é branquial, aqui estão as brânquias, né? É um conjunto filamentoso, cheio de fiozinhos, aqui vocês podem observar. Esses fiozinhos são bem vascularizados. As brânquias são muito bem adaptadas à água. Em um ambiente seco, uma iria grudar na outra, seria bem difícil a respiração. Então, os peixes respiram por esses fiozinhos aqui, que são as brânquias, tá? É protegido por uma cavidade que nós chamamos de opérculo. Aqui estaria o opérculo, nessa imagem dá bem para ver. Então, quando o peixe abre, né, sai a água entra pela boca, né, passa pelas brânquias, ele absorve, né, o oxigênio e libera pelo opérculo. Continuando aqui, alguns peixes são pulmonados, então quando eles vivem no lodo ou eles saem para fora da água por alguns momentos. Uma característica dos peixes serem pulmonados, uma característica evolutiva, foi a bexiga natatória dos peixes ósseos. A bexiga natatória ela faz com que o peixe ou suba ou desça na superfície da água. Então, ela seria como um controlador da superfície deles. Para os peixes que são cartilaginosos, como por exemplo o tubarão, submergir ou subir seria dado pela gordura no fígado. Quando eu falo de circulação, a circulação é simples, né? O coração tem um átrio e um ventrículo. Então, o que acontece? O sangue chega ao coração, o coração envia para as brânquias fazem a troca gasosa, enviam para todo o corpo e começa tudo de novo. Então, é uma circulação simples, passa apenas uma vez pelo coração. Os hábitos dos peixes são às vezes curiosos. Nós temos peixes que são extremamente violentos na sua caça, como por exemplo a piranha, né? É um peixe que vive em rios, em águas brasileiras, águas quentes, né? Ela tem uma percepção, os sentidos dela são, as bolsas olfativas são muito apuradas, assim como no tubarão. Então, se elas perceberem sangue na água, elas se aglutinam, elas vivem em cardume também. E elas são extremamente vorazes, aqui dá para observar a dentição, né? Que elas devoram, inclusive, um boi em poucos minutos, né? Um cardume grande consegue fazer isso. Alguns peixes, como a lampreia, né, são peixes agnatos, não tem uma mandíbula, a boca ela tem uma forma circular, cheia de dentes. Esse peixe ele se fixa em outros peixes para sugar os nutrientes, né? O peixe chama o peixe vampiro. Então é um peixe que é parasita. A reprodução na maioria das espécies, ela é fecundação externa, ou seja, o macho lança os espermatozoides e a fêmea lança os óvulos na água. A fecundação ocorre fora do corpo da fêmea. É um exemplo bem clássico, né, que a gente observa da reprodução dos peixes é a piracema. O que seria a piracema? É o período da reprodução dos peixes em que eles se deslocam até as nascentes dos rios, né? Em locais que as águas sejam mais calmas, uma temperatura mais agradável e tenham ervas, locais apropriados para que eles consigam proteger
os ovos e as larvas. Quando eu falo em estágio larval, eu falo de alevino, tá? A larva do peixe é o alevino. Seguindo aqui, nós temos uma curiosidade. Os peixes, eles são dioicos. Ao dimorfismo sexual, tem o macho, tem a fêmea, mas existe um caso à parte na natureza. Como eu coloquei ali para vocês, na maioria dos peixes a fecundação é externa. A fêmea libera os óvulos na água, o macho libera os espermatozoides, a fecundação ocorre na água, surge o zigoto, desenvolve a larva e não tem muito envolvimento com o pai e com a mãe. Aqui já acontece o contrário no cavalo marinho, né? O hipocampus também é um peixe com formato um pouco diferente. E os machos, eles acabam, né, gerando os filhotes. Por quê? O macho, ele tem uma abertura ventral aqui, e a fêmea libera os óvulos e ele coleta os óvulos fecundados, né? E ele guarda, né, nessa bolsa incubadora, nessa parte ventral, ele guarda por 21 dias, né? E aí, quando as larvas estão num ambiente mais apropriado, um estágio larval que eles consigam sobreviver, ele, né, contrai e libera as larvas na água, né? Então, nesse caso, o cavalo marinho ele dá a luz, o macho. Seguindo aqui algumas curiosidades, né? Os peixes eles entram no estado de vigília, eles não dormem, né? Eles liberam excrementos, né, na água, inclusive na água salgada. O peixe mais rápido do mundo é o peixe aguilhão, ele chega a 115 km por hora. O atum, ele consegue nadar até 170 km em um único dia. Os tubarões, eles são míopes. O que auxilia os tubarões é a linha lateral, né? Aqui na imagem vocês conseguem observar. Então, a linha lateral é um conjunto de poros que existe no peixe, e esse conjunto de poros tem um cílio lá dentro. Então, quando entra a água, pela atrito com a água, a oscilação, a vibração da água, o peixe consegue localizar, ele ter uma nitidez, uma sensação como se fosse um radar aonde ele está, certo? Nós temos também um peixe que gera energia, que é a enguia. Ele é capaz de matar um cavalo, né? E já teve acidentes com pessoas, e é um peixe que gera uma descarga elétrica como uma maneira de se proteger e caçar. Obviamente, os peixes não piscam porque eles não têm pálpebras, né? O maior peixe de água doce é o pirarucu, que chega a pesar 200 quilos, né? Então, lembrando aqui, a ictiologia é a ciência que estuda os peixes. Os peixes, quanto a esqueleto, podem ser ósseos ou cartilaginosos. A boca normalmente é ventral, né? Aqui nós encontramos os opérculos. O que eu falei da linha lateral, que é um sentido bem apurado, que serve como localização dos peixes e a percepção, o que conecta eles ao que está em redor, né? Garantindo um sentido mais apurado. São dioicos, tem o macho e tem a fêmea. Pode ter fecundação interna, como por exemplo os tubarões, né? Pode haver gestação múltipla, mas no caso dos tubarões, o irmãozinho mais desenvolvido, ele acaba comendo o outro para eliminar a concorrência, né? Já num sentido muito apurado de competição. Então, nós chamamos de embriofagia, quando o embrião come o outro. Tá? É uma curiosidade. Alguns peixes são envolvidos, protegidos por um anexo da pele, que são as escamas, né? A respiração é branquial, nós temos alguns peixes que são pulmonados. A abertura,
que esconde as brânquias, nós chamamos de opérculo. A bexiga natatória é o sistema em que o peixe sobe ou desce, presente apenas em peixes ósseos. Isso seria a aula sobre os peixes. Eu agradeço a atenção de vocês. Um grande abraço, professora Dirce. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.